A história do homem com turbante negro. Existe um limite que nos confunde, que está entre a realidade e a fantasia. Não acreditamos se alguém nos conta, mas não podemos negar se somos testemunhas. Deus. Por que a humanidade é tão obtusa? Acreditamos no que está de acordo com a nossa religião ou ciência, mas não compreendemos que existem artigos da lei de Deus que estão longe da compreensão humana. Após os estudos, fui morar com parentes na região norte, próximo ao litoral. Ali minha família possuía algumas terras, onde plantávamos o nosso alimento e oliveiras, das quais extraíamos o azeite. Casei-me com uma jovem da comunidade e tive uma vida normal e medíocre, por quase 4 anos. A impaciência dos jovens, por riquezas e aventuras, me deixava descontente com a vida que eu levava. Eu queria mais, no entanto não era possível graças à minha deficiência na perna. Acho que Deus coloca nos homens instrumentos para o seu progresso. Para uns são habilidades extraordinárias e para outros são freios que nos impedem de cair em velhos erros. Deus é sábio, justo e bom. Ele nos dá o que precisamos e nos educa para a perfeição. Hoje compreendo que existem várias formas de aventura. Alguns homens saem para guerras, outros realizam feitos memoráveis. Eu, porém, vivi uma vida pacata, sem grandes emoções. Acho que não valorizamos a nossa própria história, vemos o triunfo de outras pessoas e sonhamos com possibilidades que nunca alcançaremos. Tola ilusão, a boa vida não está em realizar todos os nossos desejos, mas em viver bem o que temos ao nosso alcance. Se não estamos satisfeitos, basta aprender música, escrever um livro, aprender a meditar. Tenho certeza de que se sairmos do comodismo, de nossas rotinas, a nossa vida se tornará mais interessante. Aos olhos dos homens a minha vida era normal, sem grandes atrativos. Acontece que minha mente fervilhava em ideias esdrúxulas, impróprias e violentas. Igualmente eu tinha sonhos estranhos, nos quais eu participava de guerras, de lutas e aventuras. Cidades eram destruídas e donzelas desonradas. Isso para mim era natural. Ninguém manda nos próprios pensamentos, assim eu pensava. Quanta ignorância, nós somos senhores de nossa mente e de nossa vontade e somos responsáveis pelo mal que praticamos, mesmo em nossos pensamentos. Não olhe para mim como se eu fosse um monstro, infelizmente sou forçado a admitir que no momento que eu sonhava eu me divertia com tais imagens e buscava relembrar tais aventuras em estado de vigília, como um simples passatempo. Acho que a maioria das pessoas não se preocupa com a imaginação, uma vez que acredita que não há nada de mal em simplesmente pensar. Hoje acredito que existe o pecado por pensamento e por isso tirei todo o mal de minha mente. É claro que o mal ainda me incomoda, todavia quando percebo qualquer desequilíbrio busco logo corrigir para não cair no velho erro. O homem prudente não se arrepende dos erros que comete, pois simplesmente não comete tais erros. Ele os coíbe no nascedouro dos pensamentos. Perdi a conta dos homens que matei em meus sonhos e quantos torturei em minha imaginação. Eu gostava de sonhar acordado e em meus pensamentos punia os desafetos. O dito popular diz que quem vê cara não vê coração. Esta ideia está correta, muitas pessoas de aparência nobre e bons modos são na verdade monstros por dentro. Isso é assunto para outra hora. A objetividade nos conduz, com mais segurança, para o nosso destino. Ai do homem que se perde em divagações, a sua mente se torna mais livre, porém não alcança qualquer objetivo. Pode parecer estranho, todavia pensei em entrar para o exército apenas para experimentar um gostinho da carnificina. Infelizmente a minha perna torta não me permitiu. Eu tinha que continuar nos cuidados da família e vivendo a minha vida medíocre. Vou lhes contar um segredo: a vida é o que fazemos dela. Se a nossa vida é medíocre, a culpa é nossa. Aí você vai me perguntar: o que posso fazer se não tenho dinheiro, força ou beleza que tornem a minha vida especial? Eu lhes respondo que não é a beleza, a fama, a força, o dinheiro que tornam uma vida memorável, no entanto é o modo que encaramos a nossa vida que faz toda a diferença. A vida deve ser boa para nós vivermos e não para agradar as pessoas.
O conhecimento que adquirimos é para o nosso avanço intelectual e não para concorrer com alguém. O dinheiro é justa retribuição pelo trabalho. Não pode ser usado para a nossa escravidão e nem para a escravidão alheia. Você está ouvindo parte do livro Os Três Amigos, do escritor Paulo H.C. Gonçalves. Clique no link abaixo e compre o livro. Não sei o que acontece em nossas vidas, mas posso afirmar que um dia não é igual ao outro. Isso é bom, pois que nos força a progredir. Isso é ruim, pois gostamos da repetição e qualquer alteração nos causa algum desconforto. De qualquer forma, após o meu casamento, os meus sonhos se transformaram em pesadelos. De agressor, em meus sonhos, passei a condição de vítima. A simples presença de minha mulher me trazia uma angústia que eu não compreendia. Ela não queria o meu mal e eu não queria ficar longe dela, no entanto havia uma estranha sensação ao nosso redor que não se manifestava fisicamente, mas que eu sabia estar presente. Devido ao meu mau humor, passei a antipatizar com as pessoas e criei inúmeros inimigos. Minha vida ia de mal a pior, eu perdia objetos e pequenos acidentes ocorriam ao meu redor. Perdi a conta das vezes que me machuquei em acidentes insignificantes, que feriam o meu corpo e desequilibravam minha mente. Não sei como explicar, mas era como se eu estivesse na presença de um inimigo que aproveitava qualquer circunstância para me atacar. Em alguns momentos eu era o meu principal algoz, uma vez que o meu comportamento despertava, nos outros, o desconforto e a agressividade. Feliz o homem que controla a língua, pois não transmite para o mundo o torvelinho em que se encontra a mente. Hoje acredito que existem seres invisíveis ao nosso olhar, que promovem a desordem e atacam a nossa integridade física. A única saída que encontrei foi a oração. Sobre ela falarei mais adiante. Não podemos precipitar o nosso discurso sob o risco de não sermos bem compreendidos. Cada pessoa tem o seu tempo para compreender, por isso, alguns estudos só podem ser ministrados no momento certo. Eu já estava naquela maré de azar por quase 2 anos quando encontrei um louco que olhou para mim e disse: "Estou vendo um espírito mal perto de você. Ele está com os dedos cravados em tuas costas." Existem coincidências que não são coincidência, mas constatação da própria realidade. Por dias eu sentia dores nas costas. Atribuía à minha perna torta, ao trabalho nas oliveiras, ao peso excessivo que eu carregava. Eu nunca imaginei que dores físicas estavam relacionadas com desequilíbrio espiritual. Na dúvida, falei: "Mais poderoso é Deus que comanda o universo." Depois perguntei: "O que essa criatura quer de mim?" O louco ficou me cercando com os olhos arregalados. Depois ele respondeu: "Eu não sei, ele não fala comigo. Fica apenas me xingando e me ameaçando com uma espada." Certa vez ouvi, e eu concordo, que quem não tem o poder da argumentação apela para a violência. O espírito deve ter ficado ofendido, pois o louco deu um grito alucinado e saiu correndo, como perseguido por um animal selvagem. Por um instante a dor de minhas costas sumiu, como se a causa houvesse desaparecido. Foi aí que eu me questionei: será possível que o mundo espiritual tenha tanto poder para afetar o mundo material? Um vendedor que não compreendeu a pergunta, mas que pensou que eu estava falando com ele, me respondeu: "Este homem é só um louco. Diariamente vem para essa praça e assusta visitantes. Já tentei expulsá-lo, mas ele sempre volta. Creio que não é possível tirar pessoas incômodas de nossa vida. Mas fazer o quê? Se elas estão ao nosso alcance é para o nosso aprendizado." Assustado, voltei para casa pensando no louco. E se o que ele disse fosse verdade? Se paralela à nossa vida existisse outra, formada de espíritos que nos ajudam ou que nos atrapalham, de acordo com o nosso procedimento? Sim, agora eu creio nisso. A justiça de Deus é tão grande que eu creio que cada um recebe de acordo com o merecimento. Eu acredito na vida espiritual e se eu estava sendo punido é porque mereci. Você está ouvindo parte do livro Os Três Amigos, do escritor Paulo H.C. Gonçalves. Clique no link abaixo e compre o livro.
Essa ideia me dominou por vários dias e por vários dias igualmente procurei o louco para me aconselhar. Não ria de mim, pois quem está no sofrimento aceita qualquer conselho. Eu sei que existem conselhos errados, mas em nossa ignorância aceitamos qualquer coisa. Tola ilusão, somente com o estudo e a meditação é que aprenderemos a fazer melhores escolhas. Um dia, quando eu não estava esperando, encontrei o louco importunando uma família que passava junto ao rio. Eu preciso falar com você. Falei para o louco, assim que me aproximei. O homem me olhou confuso, procurando na memória e não me reconheceu. Quem é você? O louco me questionou com ar de poucos amigos. Foi o meu irmão que lhe mandou. Diga a ele que não voltarei para casa, estou muito bem nesta cidade. Um homem que chega a determinada idade tem o direito à própria autonomia. Não foi o seu irmão que me mandou. Não conheço o seu irmão. Se não foi ele, quem foi que lhe mandou? Eu expliquei que o havia conhecido na praça e repetiu o que ele me falou. Disse de minha dor nas costas e perguntei o que ele viu. O homem não se lembrava de mim. Infelizmente não posso ajudá-lo. Ele me disse. São tantas imagens que trago na mente que não sou capaz de guardar na memória todas as pessoas. Curioso, eu perguntei. O que você vê quando olha para os lados? Eu vejo pessoas mortas como se fossem pessoas vivas. Elas perambulam em toda parte. Algumas se agarram a paredes ou objetos. Outros se escondem debaixo de móveis, nas frestas dos buracos, nos lugares escuros. Vejo espíritos montando homens, abraçados a eles, mesclados a partes do corpo. Eu vejo espíritos que sugam, que mordem, que seguram pernas e braços. Vejo espíritos que perseguem pessoas, tapam-lhes os olhos, a boca, os ouvidos, o nariz. Eu vejo espíritos que sugam os nutrientes dos alimentos antes que uma pessoa se sirva desse alimento. Vejo corpos espalhados pelo chão. Torturas físicas e sexuais. Eu vejo o que é nojento, o esgoto saindo das pessoas. Eu vejo a podridão. Assustado questionei. O que você vê quando olha para mim? O louco me olhou atentamente e depois respondeu. Eu vejo corpos mutilados, mulheres seminuas, torturadas, gritando. Vejo armas de combate e inimigos tocando em teu corpo. Ele então repetiu a expressão de medo, desviou os olhos e continuou. Todos eles são indiferentes a mim, pois que estão tão concentrados em suas mazelas que não têm capacidade de me perceber. Mas existe um espírito mau, poderoso, que comanda todos eles e que agora olhou para mim. Ele é um espírito racional, que sabe o que faz e por que faz. É ele quem comanda todos os outros. Ele vê o mundo espiritual e o mundo material e quer vingança. Questionei. Vingança? Por que vingança? O que eu fiz para ele? O velho olhou novamente para o lado, para um ponto atrás de mim e depois respondeu. Não sei como explicar, pois o espírito imundo não fala comigo usando palavras, no entanto consigo compreendê-lo. Ele diz que em um passado remoto, em outra vida, você foi um assassino. Você não era o líder, mesmo assim era temido por todos, pois gostava de matar e torturar as tuas vítimas com crueldade. Que você torturou a filha dele, a matou e ainda mutilou os restos mortais. Disse que igualmente sofreu em tuas mãos, assim como outros membros da família. O espírito imundo me mostra as imagens de uma menina sofrendo em tuas mãos. Angustiado perguntei. Quando foi isso? Se foi em outra vida, eu não me lembro. Não posso ser culpado de uma coisa que eu não fiz. Você está ouvindo parte do livro Os Três Amigos, do escritor Paulo H.C. Gonçalves. Clique no link abaixo e compre o livro. O homem abaixou a cabeça, como se não quisesse olhar mais para a criatura e depois respondeu. O espírito disse que isso aconteceu há alguns séculos, desde então vem lhe acompanhando e destruindo a sua vida, não importa o corpo que você se esconda. Disse que você já veio todo mutilado, em algumas vidas, que já sofreu abusos de toda sorte, produzidas por ele e outros inimigos. Disse que outros foram embora, mas que ele é o único que jamais lhe abandonará.
que vai lhe acompanhar até o fim dos tempos e lhe fazer sofrer até o último momento de tua existência. Disse que existem almas que se ligam pela eternidade. Neste ponto eu não aguentei e saí correndo para a vida pacata que eu vivia, com a esperança de esquecer tudo aquilo, uma vez que, para mim, era real. Podemos fugir do mundo, mas não podemos fugir de nós mesmos. Podemos negar os nossos crimes, mas não escapamos da responsabilidade. Uma palavra, um gesto, por mais banal que sejam, tem as suas consequências. Se não vemos as consequências nesta vida, haveremos, certamente, em uma nova existência. Algumas semanas depois busquei um sheik com quem fui me aconselhar. Narrei tudo, dos meus sonhos e pesadelos. Do encontro com o louco e tudo o que ele me disse. Da minha dor nas costas e outras dores que aparentemente não tinham explicação. Da minha estranha certeza de que a mulher com quem me casei era a menina que prejudiquei em outra vida. Desculpe, esqueci de falar, mas em meus sonhos eu sonhei com minha esposa sendo a menina torturada na visão do louco. O sheik anotou meu nome em um caderno de orações e pediu que eu também orasse pela minha vida. Não tema, disse-me ele em determinado ponto da conversa, se você teve essa revelação é sinal que tudo vai mudar. Enquanto simplesmente sofremos não encontramos qualquer esperança, mas quando somos levados até a verdade um mundo de possibilidades se abre diante de nossos olhos. O conhecimento é o prelúdio para a libertação. O que devo fazer? Perguntei. O sheik pensou um pouco e depois respondeu. Deve orar muito. Ore por você e ore pela sua esposa. Ore por esse espírito que lhe quer mal. Além disso, deve usar da caridade material e espiritual. Não deve se indispor contra ninguém, ser pacífico, gentil, mesmo com aqueles que lhe ofendem. Deve vigiar os teus pensamentos. Eu sei, pelas tuas palavras, que gosta de imaginar o que não é certo. Pare com isso. Quando lhe vierem ideias contrárias à tua paz, simplesmente retire essas ideias do teu pensamento e busque educar a tua mente com uma boa leitura, mantendo uma boa conversa ou buscando na poesia ou arte o teu ponto de equilíbrio. Nós somos senhores de nós mesmos ou escravos de nossos pensamentos. A escolha é nossa. Agradeci e me dediquei por mais de um ano a educar os meus pensamentos. Acho que compreender o nosso erro não nos traz o perdão imediato. Primeiro é necessário a modificação para só depois pensarmos na reparação. Quanto à cura, somente o tempo dirá se somos merecedores. Um dia tive um sonho estranho. O sheik estava ao lado do louco em minha casa e existia outro homem. Acho que era um juiz. Eles olhavam para um canto escuro da sala onde vi dois olhos como brasas me olhando. Aqueles olhos pertenciam ao meu inimigo do passado. Pensei em fugir, mas o sheik não permitiu. Esse homem é um necessitado e precisa de tua ajuda. O louco conduziu meu inimigo para minha direção. No sonho ele não estava tão perigoso como eu estava acostumado. Meu inimigo, que sempre foi um homem robusto, um verdadeiro monstro, estava alquebrado, de cabeça baixa, humilde. Senti um pouco de prazer em vê-lo naquele estado. Deus! Pensamos que somos bons, mas nos alegramos com o sofrimento alheio. Temos que reavaliar o nosso comportamento. Ele não é perigoso? Disse o juiz com bonomia. Ele concordou em abandonar a antiga vingança e começar vida nova, mas precisa de tua ajuda. Você está ouvindo parte do livro Os Três Amigos, do escritor Paulo H. C. Gonçalves. Clique no link abaixo e compre o livro.